Bom, e agora a gente vai até Israel para entender como esses ataques afetaram a população. Eu vou falar com o mestre em História pela Universidade de Tel Aviv, que é colaborador também do Instituto Brasil-Israel, João Miragaia. João Miragaia é um grande especialista nesta atualidade tão dramática. O Miragaia também é um colaborador do assunto. Toda vez que eu tenho dúvidas sobre o que está acontecendo em Israel, eu recorro ao Miragaia e hoje você está aqui. Seja muito bem-vindo, Miragaia. Eu sei que os tempos são tempos difíceis, queria muito entender como esses ataques afetaram a população de Israel. O que está se dizendo por aí? Qual é o nível de temor? Enfim, se você puder dar um relato para a gente do que está acontecendo, te agradeço muito. Boa noite, Natuza. Um prazer estar aqui novamente. Olha, a situação aqui é de muita tensão, né? A tensão ela começou, na verdade, ontem, na madrugada do dia 12 para o dia 13, quando os alertas soaram. A gente não entendia exatamente por quê, e depois foi descobrir que Israel estava atacando o Irã. Normalmente o alerta soa quando a gente está sendo atacado, não o contrário. E foi rapidamente compreendido que a gente vai entrar agora numa espiral, numa escalada, numa espiral de violência e numa guerra, efetivamente, numa amplitude muito maior do que a gente viu nos últimos meses, e isso, obviamente, mexe com as pessoas. Com o passar do tempo, quando foi divulgado aos poucos o êxito dos ataques israelenses no Irã, que foram bastante bem-sucedidos do ponto de vista militar, a população, em geral, começou a ficar um pouco mais tranquila e um pouco mais confiante com o resultado que seria dessa escalada. Mas a gente sabia também, né, não era segredo para ninguém, que a retaliação ia acontecer e que não seria simples, e ela aconteceu tem cerca de 2 horas. Foram mais ou menos 100 mísseis disparados pelo Irã contra Israel, e praticamente toda a população do país ficou em bunkers ou em quartos protegidos, em abrigos, durante 40 minutos, 1 hora, até perdi a noção do tempo ali, e houve um estrago muito acima dos 2 ataques anteriores do Irã. A gente ainda não tem notícias de mortos, mas a gente tem pelo menos 3 pessoas em estado gravíssimo. E, por exemplo, na cidade de Ramat Gan, que fica na região metropolitana de Tel Aviv, a gente tem 9 edifícios que foram totalmente destruídos, né? Houve interceptação da grande maioria dos mísseis disparados, mas o percentual de sucesso nunca é 100%. Então, esse tipo de situação a gente tende a ver acontecer nos próximos dias também. Agora, Miragaia, um ponto importante. Israel tem um sistema de defesa fortíssimo chamado Domo de Ferro. Você faz um relato de pessoas feridas, algumas bastante feridas em estado grave. Quais são os riscos para Israel com o seu sistema de defesa que é reconhecido no mundo inteiro, se isso escalar, se os ataques forem cada vez mais frequentes? Bom, o Domo de Ferro ele é um sistema desenvolvido para interceptar foguetes e mísseis pequenos que não mudam de direção e que não sobrevoam distâncias alturas muito baixas. Ele foi feito para interceptar foguetes disparados pelo Hamas ou mísseis pequenos disparados pelo Hezbollah, como os Qassam, o Fajr ou o Katyusha, para quem já escutou falar. Ele não é efetivo para interceptar os mísseis balísticos que o Irã dispara. Contra esses mísseis, Israel tem outros mecanismos de defesa, como o Patriot, que é de origem americana, ou o Hertz, que é de fabricação israelense. Eles também são bastante eficientes, mas a eficiência nunca é 100%. Ainda mais quando todos os disparos eles são concentrados na mesma região. Aí o sistema colapsa, ele não consegue dar conta de interceptar todos os mísseis. E é isso que o Irã fez. O Irã concentrou os ataques em lugares específicos, e o sistema de defesa ele interceptou, eu não sei dizer quantos por cento, mas pelo que eu vi, dos 100 mísseis disparados, foram cerca de 5 ou 6 que tiveram colisão direta aqui, mas essa colisão direta num míssil balístico que pesa cerca de 1 tonelada, a explosão e o impacto que causa essa explosão tem um poder destrutivo muito grande. Então, ainda que você tenha um percentual de interceptação muito grande, o estrago que ele faz também é imenso. Essa é a circunstância da guerra, né? Por mais que você tenha mecanismos de defesa muito eficientes, é impossível combater 100%, e nessa situação, a população civil, nesse caso, também está sob risco. O míssil ele não é uma arma tão precisa
Vamos supor que o Irã quer direcionar todos os seus disparos contra o edifício do Ministério da Defesa e do Exército de Israel, que fica em Tel Aviv. Ele tem que ser extremamente preciso para que ele não caia a 10 metros de distância, que vai atingir um edifício residencial. Então, a gente vai ter a população civil correndo riscos frente a todos esses ataques que o Irã vai fazer daqui para frente. Diante disso, como é que está a opinião pública, os debates na sociedade israelense sobre a decisão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu? Há apoio, há críticas, ainda estamos muito no calor dos acontecimentos e é preciso esperar decantar para saber qual é o humor da sociedade? Enfim, queria te ouvir sobre isso. A gente ainda não tem pesquisa sobre a opinião da sociedade com relação a esse ataque. Agora, a julgar pela posição dos líderes da oposição, o apoio social ao ataque, ele tende a ser massivo, praticamente um consenso, né? Ainda que a população desconfie das intenções do Netanyahu, ainda que a população não confie no próprio governo, e que o Netanyahu esteja com popularidade baixa, o Irã ele é tido pela sociedade israelense como um todo como um alvo legítimo. Certamente há muitas pessoas que prefeririam um acordo diplomático e não uma guerra. Por outro lado, o Irã ele é tido na sociedade israelense muito por causa dos próprios discursos de Netanyahu, né, que trata o Irã como um possível autor de um novo holocausto no século XXI, um maior perigo existencial para Israel. E a própria retórica de líderes do Irã nos últimos anos contribuíram para que isso fosse entendido dessa maneira. Não só retórica, né? O Irã arma, treina e financia o Hamas, o Hezbollah, a Jihad Islâmica, os Houthis do Iêmen. Então, isso acaba casando com a narrativa do governo de apresentar o Irã como esse principal inimigo e, obviamente, que alguém que tem uma retórica de querer varrer Israel do mapa, como eu diria isso, na opinião pública, no consenso da opinião pública, jamais poderia adquirir armas nucleares. Assim, a população israelense entende a situação como um todo, isso é a principal hipótese que eu tenho para trazer agora, isso faz com que um ataque ao Irã e que impeça o Irã de enriquecer o urânio a ponto de ter armas nucleares seja uma atitude popular, desde que, isso é muito importante dizer, ela seja bem sucedida. Se não for bem sucedida, esse ataque ao Irã passa a ser impopular. Mas isso a gente só vai saber daqui a alguns dias ou talvez semanas. E imagino que bem-sucedido também inclua aí a proteção do próprio povo israelense. João Miragaia, muito obrigada por ter topado conversar com a gente aqui na edição das 6. Bom trabalho para você. Obrigado a vocês pelo convite. Bom, a gente também traz para essa conversa